Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando das técnicas cognitivas, só que de uma maneira um pouco diferente. Nós já falamos do questionamento socrático e também da técnica da seta descendente ou da flecha descendente. E aí a gente viu em profundidade, né, essas duas técnicas. Hoje, nós vamos ver de forma mais geral, né, um entendimento mais global, mais sintético, né, sobre o emprego dessas técnicas. Então, a gente não vai ver em detalhe, né, nenhuma técnica, mas nós vamos comentar sobre algumas técnicas, tá bom? Lembrando que vocês, como trabalho para nossa terceira avaliação, lá em julho, vão entregar então a descrição de uma dessas técnicas, né, que eu sorteei para vocês, e junto com a descrição, o emprego dessa técnica, né, uma situação hipotética em que vocês vão ter que colocar tanto a fala do terapeuta quanto a fala do paciente, né, montar uma cena de aplicação dessa técnica. Se tudo corre bem, a gente volta presencial, vocês, né, em dupla, enfim, duas pessoas do grupo vão interpretar essa cena. Se não, aí vocês me entregam um escrito e a gente combina um dia para vocês contarem um pouquinho, né, uns para os outros aí da turma sobre a técnica que vocês pesquisaram, tá bom? Então não se esqueçam dessa atividade, porque ela é importante, ela vai dar ferramentas, né, para vocês se aprofundarem aí sobre as técnicas cognitivas. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre técnicas para modificação de crenças. Então a gente viu na última aula como identificar as crenças, né? Tanto as crenças intermediárias quanto as crenças nucleares através de uma das técnicas, né, uma das principais técnicas para conseguir identificá-las, que é a técnica da seta descendente ou da flecha descendente. Então, identificadas essas crenças, né, o que fazemos? Né? Se a gente identificou lá uma crença disfuncional que provoca muito sofrimento, né, que é exagerada, que não condiz com as evidências, né, com os dados de realidade, como a gente faz para modificar essas crenças? É isso que a gente vai falar hoje. Então, só retomando, né, para vocês conseguirem localizar, né, o assunto de hoje. Quando a gente vai falar então de modificação de crenças, nós precisamos considerar alguns passos, né? Isso não é uma regra, não é nada disso, né? Mas alguns elementos que nós precisamos ter em mente quando a gente fala então de modificação de crenças. Primeiro, a gente precisa identificar essas crenças. E acho que foi aquilo que a gente falou um pouco na aula passada. Como eu identifico as crenças intermediárias, né, ou as crenças nucleares centrais do paciente? Antes de mais nada, ao longo dos atendimentos, eu sempre preciso estar atento, né, e questionar o paciente sobre o que se passava na cabeça dele, né, diante de uma situação que provocou mudança de humor, ou o que está se passando pela sua cabeça agora. Então eu sempre faço perguntas, né, que busquem pontuar, identificar esses pensamentos que são os pensamentos automáticos, né? Então, geralmente, o que a gente vai conseguir através dessa pergunta são os pensamentos automáticos, essas avaliações rápidas que nós fazemos das situações. Então, eu pergunto: o que passou pela sua cabeça nessa situação? Né? Ou, enfim, variações dessa pergunta. O que acontece é que algumas vezes, então, essa pergunta vai me dar um pensamento automático muito específico ali da situação, e algumas vezes, inclusive, essa pergunta pode ser respondida com uma crença. Então, isso é mais difícil de acontecer, né? É mais raro, mas o paciente pode dizer: "Ai, passou pela minha cabeça que eu sou um fracasso", ou "passou pela minha cabeça que eu sou muito mal", ou "que ninguém gosta de mim".
Então, às vezes a gente pode identificar uma crença através dessa pergunta. Mas geralmente, o que a gente vai acessar através dessa pergunta são os pensamentos automáticos. E aí, a partir dos pensamentos automáticos, utilizando aí a técnica da seta descendente, eu vou conseguindo chegar nessas ideias mais profundas que são as crenças. Como questionando, né, aquele pensamento, né, imaginando que aquele pensamento automático seja verdade, o que isso significaria para você? Ou o que isso, né, quer dizer sobre você, se esse pensamento for verdade. Então, o primeiro passo, né, identificar essas crenças, que podem aparecer de uma forma muito explícita durante o atendimento. É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer de chegar um paciente e falar, né? Nossa, eu acho que eu tenho uma visão sobre mim, de que eu sou muito inseguro. Eu acho que eu tenho uma visão sobre mim de que eu não sou digna de ser amada. Isso pode acontecer, né? Mas é mais raro. Geralmente a gente identifica as crenças através desse movimento de investigar, né? Os pensamentos automáticos, qual o significado dos pensamentos automáticos, o que aquilo quer dizer, né? Então a gente identifica essas crenças. Bom, depois de identificar essas crenças, antes de eu pensar nas técnicas de modificação das crenças, lembrem-se que para TCC a psicoeducação, né, psicoeducar o paciente sobre tudo aquilo que vai ser trabalhado é muito importante. Então, antes de eu pensar nas técnicas de modificação das crenças, eu preciso educar o paciente sobre o que são essas crenças. Então, eu preciso fazer isso de uma forma muito cuidadosa. Então, né, muito cuidado também para a gente não acreditar que psicoeducar é dar uma aula sobre aquele determinado assunto. Então, a gente vai falando com o paciente, né, de uma forma muito tranquila, em partes, checando se o paciente está entendendo, né, aquilo que a gente tá colocando. Então, nunca é tudo de uma vez, tá bom? E qual que é né, quais são os objetivos, né, de educar o paciente sobre o que são as crenças? Um primeiro objetivo, né, e principal é de que o paciente compreenda que as crenças, né, que aquela ideia que ele tem sobre si mesmo, sobre os outros ou sobre o mundo, é uma ideia e não necessariamente ela é verdade. Por mais que às vezes o paciente sinta, que ele sinta que que aquele pensamento é a verdade, que não existe outra possibilidade, isso não quer dizer que aquela ideia ela é verdadeira. Então, um dos principais objetivos de educar o paciente sobre as crenças é que ele perceba de que aquela crença é uma ideia e não necessariamente é a verdade, tá bom? E como qualquer outra ideia, essas crenças podem ser testadas. A gente pode ver então se ela é verdade ou não. Assim como a gente muito provavelmente, né, já vai ter feito sobre os pensamentos automáticos, com as crenças também nós podemos testá-las, né, checar a sua validade. É importante também que o paciente saiba que essa crença ela pode ter raízes lá na infância, né? E que mesmo nesse momento, lá na infância, quando ela começou a se estruturar, né, a ser construída, mesmo nesse início, pode ser que ela não tenha sido verdade. Então, isso é bem importante. Nem quando a gente começou a acreditar nela, pode ser que ela não tenha sido verdade. Importante dizer para o paciente também que essa crença, né, ela vem se mantendo ao longo do tempo por dois processos, né? Primeiro que eu só presto atenção, então, naqueles dados, naquelas situações que reforçam essa crença,
e também porque eu invalido ou eu não presto atenção, né, em dados que contrariem essa crença. Nesse momento, vocês podem até, né, retomar junto com o paciente, ele mostrar para o paciente aquele esquema que eu mostrei para vocês na aula, né, de quanto que a partir da crença central, não sei se vocês estão lembrados, a gente tem a crença central e aí todos os eventos que reforçam aquela crença, eu presto atenção. Os eventos que mostram que aquela crença pode não ser verdade, ou eu invalido, do tipo, tirei uma boa nota, mas foi porque o professor deu uma nota alta para todo mundo. Não valeu. Ou eu simplesmente não presto atenção. Fiz várias coisas assim que mostraram que eu sou competente, né, ao longo da semana, mas eu nem reparei nisso. Eu reparei naquele dia em que eu não soube responder a pergunta que o meu colega me fez. Tá bom? Então, esse funcionamento, né, é importante que o paciente compreenda sobre por que essa crença se mantém. E aí, de uma forma colaborativa, né, paciente e terapeuta, isso tem que ficar claro, né, para o paciente, que eles juntos vão poder empregar uma série de estratégias para testar essa crença e se ela de fato for disfuncional, né, para poder mudar essa ideia por uma ideia que seja mais adequada, né, às evidências de realidade, né, para que o paciente consiga então ver o mundo de uma forma mais realista. Então a gente tem que ter uma atenção especial a essa etapa, né, de educar o paciente sobre o que são as crenças antes da gente começar, né, a intervir sobre elas. Outra etapa bastante importante também, antes da gente começar a modificar as crenças, né, é decidir se aquela é uma crença que então merece, né, esse processo aí de esse empenho, né, na sua modificação ou não. Por quê? Bom, vamos pensar, né, que a gente precisa então começar por aquelas crenças que provocam mais sofrimento no paciente, né? Que estão sendo as crenças mais disfuncionais ou que têm um maior impacto na vida do paciente. Então, como a gente vai saber isso? Depois de identificar as crenças, né, de educar o paciente sobre o que são as crenças, nós também precisamos investigar qual o impacto, né, daquela crença na vida do paciente. Então, perguntas como: quanto o paciente acredita naquela crença? Então, a gente identifica que o paciente tem uma crença de que eu sou um fracasso, eu sou incompetente. Mas quanto o paciente acredita nessa crença? Ah, eu acredito 20%. Às vezes só que isso me vem à mente. Ou não, acredito 100% que eu sou um fracasso. Isso tem diferença, né? Como essa crença afeta a vida do paciente e em quais áreas? Ah, olha, isso afeta, né, afeta 100% o meu desempenho na faculdade. Mas nas outras áreas da minha vida tá tudo bem. Ou não, né? Não, isso afeta todas as áreas da minha vida. Eu me sinto assim em relação à faculdade, à minha família, né? E é muito forte, então eu me sinto muito mal, tá bom? Também eu devo me perguntar, né, antes de começar a modificar a crença, então, se o paciente acredita nela, qual a força que essa crença tem, né, o impacto e a abrangência dessa crença. Mas eu também preciso me perguntar se é o momento certo para trabalhar essa crença. Será que nesse momento da terapia, né, do processo terapêutico, o paciente vai conseguir fazer esse processo de investigação de uma forma mais objetiva? Ou ainda não é o momento certo? Eu vou ter tempo durante essa sessão para começar esse processo? Ou eu vou começar uma coisa que depois não vai, né, a gente não vai poder avançar? Então eu tenho que fazer essa avaliação. Quanto o paciente acredita, qual o impacto que aquela crença está tendo na vida dele e se é o momento adequado
no processo terapêutico para fazer essa modificação. Importante também, né, junto com a psicoeducação sobre as crenças, que a gente colaborativamente com o paciente formule, né, investigue as vantagens e desvantagens que existem ao acreditar, né, naquela determinada crença, para manter aquela determinada crença. Então, ter uma crença ela nunca é 100% irreal, né? Ou 100% disfuncional. Então, existem vantagens em manter uma determinada crença. E existem desvantagens também. Tudo, né? Tudo que a gente vai fazer durante o processo terapêutico precisa fazer sentido para o paciente. A gente nunca chega com a resposta pronta, com a resposta certa de como as coisas devem ser. E eu sei, a gente vai ser muito cobrado disso muitas vezes. Inclusive, a psicologia, por vezes, perde um pouco de espaço, até nos serviços, assim, mas a gente não pode abrir mão dessa postura de que nós vamos né, guiar o paciente numa descoberta e não chegar com respostas prontas. Vocês, né, nós psicólogos, somos muito cobrados disso. Então, na clínica isso acontece, né, de pacientes chegarem com essa ânsia de tipo, me diga o que fazer, né, uma certa ansiedade. Foi a pergunta que o Ricardo me fez na última aula. E isso também nos serviços. Então, assim, né? Chegou um psicólogo com as respostas. E a gente nunca tem essa resposta pronta, porque é tudo construído, né? Nesse processo entre terapeuta e paciente. Então, veja bem, eu não posso assumir que sozinho, né? Eu, terapeuta, sozinho, identifico a crença, vejo que aquela crença está disfuncional, que ela está causando sofrimento no paciente e decido por modificar aquela crença como se o paciente estivesse ali, né, esperando passivamente. Então vejam que não é nada disso, né? A gente conversa junto com o paciente para mostrar o que é uma crença, a gente decide ou não se aquela crença, né, deve ser modificada de acordo com, com os impactos que isso tem na vida do paciente, junto com ele, e a gente examina junto com o paciente também quais as vantagens e as desvantagens, né? Isso precisa fazer sentido. Então, depois desse processo, né, de examinar as vantagens e desvantagens, é que a gente começa então a pensar nas estratégias de modificação dessa crença. A gente pode elaborar uma nova crença junto com o paciente, através do questionamento socrático, então que a gente aprendeu, né, pensando as evidências a favor e contra aquela determinada crença, criando uma hipótese alternativa para explicar aquela determinada situação. Nós podemos criar junto com o paciente, né, uma formulação aí de uma crença que seja mais funcional, menos rígida. O que acontece? Muitas vezes o paciente, então, já teve momentos na vida com uma crença mais funcional sobre aquilo. Então, especialmente assim, pacientes que estão deprimidos, eles conseguem se lembrar com facilidade outros momentos da vida em que, né, que tinham crenças diferentes sobre um determinado, né, sobre si mesmo. Então, vamos supor uma pessoa que tem uma crença de desamparo, né, muito grande. Então, ela tem uma crença de que ela é incompetente. Mas ela consegue se lembrar que nem sempre foi assim, que já teve momentos em que ela pensou, bom, eu não consigo fazer tudo, né, com perfeição, mas eu consigo fazer a maioria das coisas de forma satisfatória. Ou alguém que tem uma crença do tipo, eu nunca vou ser, né, eu nunca vou ser amada por ninguém.
que consegue se lembrar de outros períodos da vida em que teve uma crença de que, olha, existem pessoas que gostam de mim e outras pessoas que não gostam, mas eu sou gostável. Então, até nesse processo de revisitar aí, de se lembrar dessas crenças, né, mais funcionais, a gente pode elaborar junto com o paciente como se fosse ali uma tabelinha, né? Com a, com a crença atual, né, muito disfuncional e rígida, e com a crença, uma crença que seria um pouco mais funcional, mais realista. Não pode ser ideal também, né, gente? Não pode ser assim, eu sou o máximo. Não, uma crença mais real, mais funcional. Até porque depois, quando a gente for, então, né, aplicar as técnicas ali para modificar a crença, a gente consegue até ver, né, quais são as evidências que eu tenho de que essa minha crença rígida, do tipo, eu sou totalmente incompetente, né? Quais evidências eu tenho que me mostram que essa crença é verdadeira e quais evidências eu tenho de que uma crença mais realista, do tipo, eu sou um ser humano que erra, né? Tem falhas, mas também tem acertos. Então, quais evidências dessa crença mais funcional? Então, é importante que a gente acrescente nesse processo, então, as crenças reformuladas, né? Crenças mais funcionais, menos rígidas. E aí sim, depois de todo esse cuidado, né? Isso sem contar da preocupação que a gente deve ter com a relação terapêutica, né? A gente não pode sair por aí atravessando etapas, nem deixar de acolher o paciente, de ouvir. Então, isso é um guia, mas a verdade é que lá na prática com o paciente, a gente vai ter que. Isso vai envolver uma série de outras habilidades terapêuticas, né? Para além das técnicas. Então, considerando tudo isso, considerando as peculiaridades do caso, a relação terapêutica, agora sim a gente chega nas técnicas para modificação, né, dessas crenças. Tem uma lista em tanto dessas técnicas. Eu vou ver de falar um pouquinho, né, muito por cima, sobre algumas com vocês. Então, a gente tem a técnica do questionamento socrático, que vai permear várias outras, né? E que vocês já viram, a gente já viu, né, na aula. Ela pode ser empregada desde os pensamentos automáticos até as crenças intermediárias e nucleares. A gente tem também técnicas de experimentos comportamentais. Né? O que são essas técnicas? Só então para vocês conhecerem um pouco. Imagina que a gente identifica, né, junto com o paciente, uma crença intermediária do tipo: se eu pedir ajuda, eu vou ser ignorada, vão me humilhar. Essa técnica consiste, então, em propor ao paciente elaborar junto com ele um experimento no qual ele vai testar se aquela crença é verdadeira ou não, né? Condiz com os dados de realidade ou não. Então, perguntar através também, né, de um processo de questionamento socrático, que situações em que ele poderia pedir ajuda, para quem, o que ele imagina que aconteceria, né? E aí, por fim, sugerir então, né, como uma tarefa de casa, de que ele peça ajuda e veja quais são ali as respostas, o que se segue a esse pedido de ajuda. Então, será que, né, quando eu pedir ajuda, eu vou ser humilhado? E faça um experimento para ver se isso é real ou não. Beleza? Bom, outra técnica bastante importante é a técnica do contínuo cognitivo. Ela é particularmente útil, né, para as crenças, especialmente as crenças nucleares, tá bom? O que consiste essa técnica do contínuo cognitivo? Então vamos pegar essa crença, né? Vamos usar esse exemplo aí na aula de hoje. A crença de que eu sou totalmente incompetente.
Então, imagina que o paciente, então você pergunta, olha, de 0 a 100, vou fazer uma régua aqui, de 0 a 100, quanto você acredita que é incompetente? Aí você desenha junto com o paciente mesmo, você precisa, né, essa representação gráfica. Você pode desenhar ou você pode, enfim, né, levar isso impresso, enfim. Mas tá, a gente tem essa régua, esse contínuo. Então, quanto de 0 a 100 você acredita que você é incompetente? Não, ou que você é competente, né? Não, eu acredito que eu sou zero, eu sou zero de competente, eu não sou nada competente. Eu tô aqui, ó. E aí a pessoa se coloca aqui, lá no zero. Eu. Tá bom, então. Então agora eu queria que você me falasse qual é, né, se você conhece alguém ou quais são as características de alguém que é 100% competente. Enfim, aí a pessoa vai dar um exemplo de quem é 100% competente. Ah, eu tenho uma colega, eu acho que ela é 100% competente porque ela tira 10 em todas as provas, ela nunca falta da aula, ela trabalha e, enfim, se dá muito bem no trabalho. Então, ela é 100% competente. Tá bom. E alguém que seja, né? Você conhece alguém que seja menos competente que você? Ah, eu conheço. Tem um cara na minha sala que ele nunca foi para aula, ele só vai em festa, ele nunca fez nenhuma atividade, tá com DP em quase todas as matérias. Eu acho que ele vai desistir do curso. Eu acho que ele não trabalha. Acho que ele é menos competente que eu. Ah, então a gente pode colocar esse cara aqui no zero? Tá, então vamos lá, a gente coloca esse cara aqui no zero. Comparado com esse cara, a gente pergunta pro paciente: você acha que você é mais ou menos competente? Ah, considerando que esse cara é o zero, acho que eu seria, então, na verdade, uns 30. A pessoa já se coloca aqui. Beleza. E a gente vai seguindo. Olha, mas pensando assim, né? Esse cara é da tua sala, então você conhece ele. Mas você consegue imaginar um exemplo, né? Considerando todas as faculdades aí, né, da tua cidade, ou todas as faculdades do Brasil, você acha que esse cara da tua sala é o mais incompetente? Aí, né, o paciente pode falar, não, acho que considerando todas as faculdades do Brasil, não, acho que tem pessoas que devem se dar pior que ele, né? Eu penso que talvez uma pessoa que seja, né, zero competente faria isso, 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 isso. Aí você pergunta para o paciente de novo, tá? Então considerando que essa pessoa, né, que seria ali o máximo de incompetência que você consegue me dar o exemplo. Comparado com ela, onde a gente colocaria esse cara da sua sala? Ah, eu acho que na verdade aí a gente poderia colocar ele no 30. E como eu tava no 30, então, né, eu ficaria ali no 60. Enfim, o contínuo cognitivo, e aí assim, né, aí a gente já pode questionar junto então com a paciente, se estar aqui no 60, né, de 0 a 100, numa escala de competência, mas a gente pode fazer isso para vários outros temas, outros assuntos. É ser incompetente. Ou, na verdade, a gente pode dizer que essa pessoa, né, tem 60% de sucesso, né, em tudo que ela faz, enfim. E aí, essa técnica, então, consiste em tirar essa visão de 0 ou 100. Do tipo, eu sou um total fracasso, né, e existe alguém que é um total sucesso. E colocar as coisas em perspectiva, né? Em colocar as coisas num contínuo. Isso ajuda muito a flexibilizar essas crenças, né? A pensar, a fortalecer crenças que são mais funcionais.
Então, essa é a técnica do contínuo cognitivo, quando a gente coloca, então, as coisas nessa escala, tá bom? Pensando que no 0, que seria um extremo, e no 100, que seria, né, o outro extremo. Bom, outras técnicas seriam, então, o roleplay intelectual emocional. A gente emprega essa técnica quando o paciente diz que compreende, né, racionalmente a disfuncionalidade daquela crença, mas emocionalmente não consegue, né, superar isso. Então, se faz um roleplay em que terapeuta e paciente ora ocupam o papel de racionalidade e emoção, né, e argumentam entre si, né, tanto ora o paciente assumindo esse papel de racional, ora assumindo esse papel de emocional. Outras técnicas envolvem usar um outro ponto como referência. Então, imagina, né, um colega que tem uma crença muito parecida com a do paciente, né? Imagina um colega que tem uma crença muito parecida com a sua, né? O que você acha disso, né? Quais são as evidências de que talvez ele não seja, né, 100% incompetente? Ou o contrário, né? Alguém que tenha uma crença muito diferente, né? Como essa pessoa se sente, como ela se comporta. Dá para você pensar também, bom, você está me dizendo que se sente incompetente porque você tirou 8 em todos os trabalhos que você fez. Imagina, né, uma criança, né, que às vezes o paciente pode conhecer, enfim, né, o seu primo, enfim, que chega e te diz que se sente incompetente porque tirou 8 em todas as provas. O que você diria para ele? Então, essa é uma técnica que promove um certo distanciamento, né, do paciente com aquela situação e faz com que ele tenha aí perspectivas diferentes, né, e flexibiliza essas crenças que são rígidas. Outra técnica que a gente pode utilizar nesse caso são mais para crenças que já estão um pouco flexibilizadas, né? Que o paciente tem mais facilidade em lidar, que é agir como se. Então, mesmo que o paciente então diga que ainda acredita, né, 40% naquela crença ou 50% naquela crença, mas fazer um exercício de agir como se ele de fato, né, não acreditasse mais naquela crença ou se ele acreditasse na crença, na nova crença, né, mais funcional. Então, por exemplo, bom, eu acredito que pedir ajuda para as outras pessoas seja um sinal de habilidade. Né? Quanto eu acredito nisso? Por enquanto eu acredito 50%. Eu não estou muito certo, né, sobre essa nova crença mais funcional. Mas, então eu faço um experimento de agir como se eu acreditasse nessa crença, né? O que vai acontecer se eu agir assim? Se eu acreditar nessa crença, como eu vou me sentir? Como eu vou me comportar? Então essa é uma técnica também, não é para todos os casos, então a crença já tem que estar um pouco flexibilizada, mas aí ela funciona como um experimento também, porque aí entende-se que o paciente vai vivenciar situações mais positivas, menos sofrimento, né, agindo como se acreditasse naquela crença, e naturalmente, então, ele passaria a acreditar mais, né? Então, aumentaria essa porcentagem. A gente também pode utilizar a autoexposição para ajudar, né, o paciente a flexibilizar uma crença. Muito, muito, muito cuidado com essa técnica, né, que é de contar coisas sobre si mesmo, né, enquanto terapeuta, para que isso ajude no processo terapêutico do paciente. Muito cuidado. Por quê? Eu posso trazer exemplos, mas esses, né, da minha vida, mas esses exemplos eles precisam ser sinceros, eles precisam ser adequados e precisam casar então com
né, aquilo que está sendo trabalhado durante o atendimento. Informações pessoais, enfim, tem que tomar muito cuidado mesmo, assim, né, com essa técnica. Mas, por exemplo, dizer, olha, eu também, enquanto eu estava na faculdade, tinha dificuldade de pedir ajuda. E na minha experiência, alguns professores, quando eu pedi ajuda, foram muito solícitos. Outros professores nem tanto, foram mais rudes. E tudo bem, né? Porque depois eu vi que esses professores que são rudes, né, quando eu pedi ajuda, talvez isso fosse relacionado a alguma questão deles e não ao fato de eu ter pedido ajuda ou não. Então você vê, eu me exponho, né? Tem uma autoexposição, mas ela tem uma função, um sentido ali, tá bom? Outras técnicas do tipo, outra técnica é a planilha das crenças, né, que eu comecei a contar para vocês. Então, quando eu faço uma planilha com a crença disfuncional e com a crença mais realista, e aí vou coletando dados, né, junto com o paciente ao longo da semana, né, ao longo dos atendimentos, evidências que apoiam a crença antiga, né? E evidências que apoiam a nova crença. E vou formando uma tabela mesmo com essas evidências, tá bom? Contrastes de extremos é bem parecida com a técnica do contínuo cognitivo. Então, eu acredito 100%, eu acredito muito que eu sou má, né? Que eu sou uma má pessoa. Mas quando eu me comparo, então, quando eu, né, através né, durante ali o processo terapêutico, consigo fazer uma comparação com alguém, né, que é o extremo de maldade ou o extremo de bondade, né? Se eu tiver que me comparar com esses extremos, eu realmente sou muito má, sou tipo 100% má, ou, né, sou 100% um fracasso quando eu penso no extremo do que é um fracasso, né, do extremo do que é não ser amado, tá bom? Comparar com os extremos. Outras técnicas para flexibilizar as crenças envolvem histórias, filmes, séries. Então, às vezes, o paciente tem dificuldade de pensar, né? Uh, se colocar ali naquela posição, né? De entender as próprias crenças disfuncionais. Então, recorrer a filmes que expressam, né? Cujas personagens expressam aquelas crenças, histórias, séries. Isso também é muito bem-vindo nesse processo de modificação das crenças. Gente, outra técnica é a técnica de reestruturação de memórias primitivas. Então, quando a gente já investigou, utilizou várias dessas técnicas, né, como questionamento socrático, a planilha de crenças, né, para situações atuais, e ainda assim há uma forte resistência, né, à flexibilização dessas crenças, nós podemos trazer, né, à tona ali, trabalhar as situações da infância, né? Situações antigas, de quando essas crenças estavam sendo elaboradas. E aí reviver, às vezes até através de dramatizações, né? Ali durante a sessão, essas situações do passado, né? Tentando buscar uma nova maneira de entender essas situações a partir daquilo que já foi discutido hoje sobre as crenças. E também os cartões de enfrentamento. Então, acho que eu já falei com vocês sobre isso, né? Mas todo esse processo, o que a TCC entende, né? Que a terapia ela não pode ficar restrita ao horário da sessão. Ela tem que continuar, né? Para além desse horário ao longo da semana. Então, até essa filosofia mesmo do paciente se tornar o seu próprio terapeuta. Então, às vezes, o resumo desse processo que foi feito ao longo da sessão, de questionamento socrático, né, de autoconhecimento mesmo, às vezes a gente pode, junto com o paciente, elaborar algumas lembretes, assim, né, um resumo do que foi trabalhado
E isso pode ser tanto resumido em cartões escrito, pode ser um lembrete no celular, pode ser um áudio, né? Que ao longo da semana vai funcionar ali como um cartão de enfrentamento para quando a pessoa sentir que está analisando as situações através do viés de uma crença disfuncional. Então, para não se perder, para reforçar aquilo que foi trabalhado em sessão, né? Então, imagina, você faz um processo de questionamento socrático e aquilo, assim, né, levou um tempo, empenho, então a gente faz um resumo, né, de uma forma que isso funcione como um lembrete de como eu posso reagir, né, quando eu vivencio uma situação dessa de novo. Tá bom, pessoal? Eu sei que foi bem geral, assim, eu só queria que vocês tivessem uma noção, assim, né? A gente vai ver essas técnicas com mais calma, tá? Existem muitas outras. E eu também tô muito à disposição para hoje, no horário da aula, vocês me mandarem dúvidas desde o começo da disciplina, o que não ficou claro, então vocês podem falar comigo, tá bom? Um abraço.